Professor Marcos Cunha, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Caldenei, ouvintes da Rádio Pelotense. Prazer estar aqui contigo e teus ouvintes. O futuro da Previdência, como o senhor define? Eu acho que, em primeiro lugar, é importante nós louvarmos a Previdência que temos. Né? Tudo 100 somado, anos da Previdência. 100 anos da Previdência, bem lembrado. É. E também, muitas vezes, até nós que advogamos todos os dias contra o INSS, poderíamos ter um cacuete assim, de criticar, né, a instituição do INSS. Mas, na verdade, o papel social do Instituto Nacional do Seguro Social é notável. Né? Bom, a gente vê sobre o aspecto econômico, o INSS traz mais recursos de Brasília para Pelotas em pagamento de benefícios do que o Fundo de Participação dos Municípios. Ou seja, é o maior distribuidor de renda do país, o INSS. O dinheiro que vai para Brasília, ele retorna mais para os municípios em todo o país através dos pagamentos de benefícios do INSS do que de Fundo de Participação do município. Só por aí a gente tem uma ideia da dimensão, da importância, né, que o Instituto tem. E também, assim, o amparo que dá para as pessoas, né, com todos os problemas que tem, e tem muitos, né, tem muitos. Mas, na verdade, assim, o custo-benefício do investimento no seguro social, ele é o melhor que existe. Não existe nenhum plano previdenciário privado que chegue perto daquilo que é o INSS. Se a gente fizer o custo-benefício, vamos pensar nas coisas mais assim visíveis. Alguém que contribui como MEI, como microempreendedor individual, paga R$ 65 por mês, vai ter acesso a um benefício de R$ 1.302. Se a gente vai em qualquer instituição financeira privada, com R$ 65, primeiro que não existe contribuição com R$ 65. Depois, nenhuma delas daria nada perto disso, que seria o retorno que o INSS dá. Então, primeiro, louvar que o próprio INSS se construiu. Claro que nós tivemos muitos problemas, né? E pensando no futuro, tem que pensar um pouquinho nas coisas que no passado imediato também aconteceram. Nós tivemos aí uma distorção brutal nessa reforma da Previdência, que foi assim, uma reforma que retirou direitos de forma grotesca, né, e inconstitucional. Eu posso chamar a atenção de alguns aspectos que os ouvintes vão poder compreender, quer dizer, quando, por exemplo, na reforma da Previdência, nós tivemos lá o tratamento desigual entre pessoas que estão incapacitadas de forma total e permanente para a sua atividade habitual e de atividade laborativa, mais ampla até, nós vamos ver que há uma distorção. Quer dizer, uma pessoa que tem um câncer, ela não escolheu ter o câncer, mas se ela tiver um câncer e ficar incapacitada de forma total e permanente, tiver que se aposentar por invalidez, ela hoje, se essa doença não tiver relação com o seu trabalho, ela vai ficar recebendo menos percentualmente do que aquele que tem auxílio-doença, que é 91% do salário de benefício. Ela vai começar recebendo 60% do salário de benefício e vai crescer 2% a cada ano que ultrapassar 20 anos. Ou seja, uma distorção total. Ninguém pediu para ficar doente e quer se afastar por incapacidade. Isso foi a reforma da Previdência. Reforma da Previdência apoiada e votada pelos deputados federais que estão reeleitos no estado do Rio Grande do Sul e aqui em Pelotas. Sim. Eles aprovaram a reforma da Previdência. E essa reforma retirou direitos drasticamente. A viúva passou a ganhar 60% daquilo que o seu companheiro, o seu marido, recebia antes. Quer dizer, e essa questão de inconstitucionalidade não tem sido contestada? A Justiça tem reconhecido? De que forma? Eu acho que, primeiro, agora o novo governo anunciou que vai fazer um checklist, está dizendo que vai fazer uma reflexão crítica sobre essas mudanças que podem ser apontadas como inconstitucionais, como eu disse, que atentam contra o princípio do não retrocesso social, por exemplo. É um princípio constitucional nosso. Depois de nós avançarmos socialmente em melhorias, não poderia haver uma legislação que retrocedesse, que retirasse direitos. Mas foi o que aconteceu na reforma da Previdência. Nós já tínhamos evoluído, melhorado a condição dos benefícios e agora piorou drasticamente, em algumas situações assim, de forma flagrante. Eu tenho esperança que até o próprio governo possa fazer uma avaliação e administrativamente alterar isso. Administrativamente verificar, olha, essa aqui é inconstitucional, essa regra aqui é inconstitucional, e possam pedir que seja reconhecido dessa forma e possa se retornar a uma situação anterior que era muito mais benéfica para as pessoas, que era uma situação que nem era assim de grandes benefícios ou melhorias, mas que já protegia mais a população que trabalha, que são aqueles que precisam do INSS, aqueles que trabalham mais cedo,
que agora vão ter que Mas trabalhar... Mas ações contestando esta questão da constitucionalidade? Ou da inconstitucionalidade? Já existem juristas que estão questionando, e até grupos de advogados que estão questionando. Eu faço parte do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário é frequentemente chamado para atuar exatamente nesse tipo de situação. E aí faz um estudo preparatório de vários juristas e depois apresenta modificações. E tem também iniciativas pontuais de outros advogados. Eu soube agora há pouco, por exemplo, que tem um movimento de fazer com que as pessoas mais idosas, que tenham mais tempo de contribuição, possam se aposentar com menos tempo. Vou explicar rapidamente. A carência para uma aposentadoria por idade, que hoje a idade tem que ser 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher, a partir de 2023 a 62 já, a pessoa precisa ter 15 anos de carência, tem que ter então 180 meses de contribuição, né, para poder pedir esse benefício. Não basta a idade, tem que ter a idade, tem que ter contribuição. O que está acontecendo? Tem um movimento dizendo o seguinte: olha, tem pessoas com 70 anos, 75 anos e que estão com 10 anos de contribuição, 12 anos de contribuição. Pô, falta pouquinho para chegar nos 15, mas a pessoa não tem condições de chegar nos 15, completar esses 2, 3 anos. Por quê? Porque os idosos, e agora eu vi há pouco tempo uma estatística sobre isso, os idosos no Brasil estão cada vez mais fora do mercado de trabalho. A estatística última que eu ouvi dizendo que geralmente nós tínhamos 30% de aposentados trabalhando e que agora teríamos caído para 26%. Ou seja, está mais difícil para um idoso se reinserir no mercado de trabalho e continuar trabalhando do que esteve há pouco tempo atrás. O que significa isso? Às vezes as pessoas então que estão lá com 10 anos, 12 anos de contribuição, faltando pouquinho, 2, 3 anos de contribuição, mas não têm condições porque estão com 70 anos, estão fora do mercado de trabalho e mal conseguem sobreviver com a aposentadoria que tem, né? Porque tem um outro fenômeno aí que vai ter que ser enfrentado também, que eu acho gravíssimo, Claudinei, é o assédio das financeiras e dos bancos aos aposentados e pensionistas. E com informação privilegiada, porque eles ligam, antes da pessoa receber a carta de concessão do benefício do INSS, as financeiras já estão ligando, oferecendo empréstimos para esses aposentados. Aí tu imagina, uma pessoa com 80 anos, 70 anos, que não tem conhecimento financeiro, é assediada 24 horas por dia, uma coisa assim assustadora. Sim, sim. Tá? E essas pessoas, dessa forma, daqui a pouco, caem em tentação, aceitam uma proposta de empréstimo. Bom, daí para diante, vou te dizer, é uma tristeza. São verdadeiros servos do sistema financeiro. Eles ficam vivendo para pagar as contas para o banco. E alguns casos, né, de empréstimos que são feitos sem autorização, né? Bom, sem falar nas fraudes, eu não estou falando nas fraudes. Fez um empréstimo uma vez, os documentos ficam lá e aí falsificam documentos. As fraudes são em grande quantidade, sem dúvida nenhuma, mas eu estou falando das situações ainda legais, sim, que são abusivas, porque aí embutem seguro, embutem cartão de crédito que a pessoa não pediu. Isso que eu estou dizendo é o dia a dia, viu? Isso que eu estou dizendo hoje de manhã no meu escritório, que eu estava atendendo, eu vi uns 5, 6 casos. Isso por dia eu vejo 5, 6 casos. É uma coisa assim. E tem como reverter? Que forma reverte? Eu acho que, primeiro, o próprio governo federal tinha que tomar uma providência, e eu espero que isso seja tomado por esse governo, de não permitir o acesso às informações que são privadas dos segurados para essas financeiras. Primeira coisa, há uma conivência entre o INSS e as financeiras e os bancos, porque eles têm acesso ao CPF da pessoa, eles têm acesso ao telefone da pessoa. Como é que é isso? Não pode. Agora, a lei de acesso à informação... Foi deferido, se foi deferido ou não foi deferido, porque sabe antes. Bom, a minha irmã, Caldenei... Eu soube que estava aposentado através do contato de financeiro. Então é bom, a tua declaração é muito boa. O processo... A minha irmã, eu sou advogado... Eu esperava que estivesse ainda em tramitação, de repente recebi uma ligação. A minha irmã, que se aposentou no meu escritório, ligaram para ela antes, ela me disse: olha, Marcos, já conseguimos então a minha aposentadoria? Eu digo: eu não estou sabendo. Eu não estou sabendo, porque eu não fui notificado ainda. O advogado não sabe ainda, mas a financeira sabe, o banco sabe, e já estão ligando para as pessoas, já estão insistindo, e com todos os dados sigilosos da pessoa.
Isso é crime. Mas enquanto o governo não faz nada, judicialmente é claro, possível? então é possível sim, dentro daquilo que é ilegal, né? Então nós temos juros abusivos. O Brasil é um dos países do mundo que mais pratica juros abusivos. Veja bem, no Brasil uma pessoa pode pagar 380%, até 1000% de juro ao ano. Isso não existe em lugar nenhum do mundo isso. Nós vamos pensar o sistema inglês, que até era uma das propostas de modificação do sistema, foi oferecido lá na campanha pelo Ciro Gomes. Eu me lembro que era um tema que eu acho muito importante, porque pegava nessa questão central. Dizia o seguinte: na Inglaterra, o banco pode cobrar 100% do que emprestou. Olha, já é um monte, né? 100% é um monte. O banco te empresta 100, ele pode te cobrar 200. Ele te empresta 1000, ele pode te cobrar 2000. Agora, no Brasil, a pessoa pega R$100, daqui a 5 anos está devendo 14 mil, com R$100. É um roubo total, uma coisa deslavada. Isso nós temos que enfrentar. Eu acho que agora está tramitando uma legislação. Eu vi outro dia, tem uma proposta de tramitação, não sei se vai ser aprovada, mas tem, e é importante, uma proposta de tramitação no Congresso Nacional, nessa nova legislatura, que propõe exatamente isso, que o empréstimo não possa cobrar juros acima de 100% do que foi emprestado. Isso é um grande avanço e isso é civilizatório. Isso nos países capitalistas ocidentais, nós temos como referência, fazem. E é razoável. E aqui, inclusive, na América Latina, tem países que praticam juros muito menos lesivos como nós estamos no Brasil. Então, a primeira questão, juros abusivos nós temos que reduzir. Então, agora, com um Banco Central autônomo vai ficar difícil, né? A autonomia do Banco Central prejudica qualquer política monetária. Isso é um outro retrocesso que nós tivemos. Ao contrário do que eu ouço nos veículos de comunicação de massa, festejando a autonomia do Banco Central. E defendendo isso. Eu estou entre aqueles que entendem que a política monetária ela é importantíssima para um governo poder fazer a sua política geral. Eu não posso ter um presidente da República que é eleito pela população, por milhares, e aí tem lá um sujeito que foi escolhido, inclusive, pelo outro presidente, que daqui a pouco quer, inclusive, que dê errado esse governo, que foi eleito pelo outro, que seja quem vai ditar agora as normas da política monetária do país. É um absurdo. O que está acontecendo agora pode se repetir em governos futuros, né? Isso tem que acabar. Na verdade, nós temos que voltar à situação de levar a sério que o presidente do Banco Central tem que estar afinado com a política do governo eleito, para poder fazer, porque é uma grande possibilidade de articulação que você tem. Ora, com juros altíssimos, às vezes a gente não se dá conta, mas juros altíssimos, o que faz? Cria vamos dizer assim, um estímulo à malandragem. Quer dizer, vamos pensar aqui entre nós. Se eu sou alguém que tenho recursos, tenho lá R$500 mil para investir, se eles estão me pagando juros altíssimos de 13%, 14% ao ano, qual é a atividade econômica que eu vou botar meu dinheiro, que vai me dar 14% de ganho ao ano, com a tranquilidade que é o sistema financeiro, que é só aplicar? Eu não vou ter que contratar ninguém, não vou ter que arriscar nada, não vou ter que incomodar com nada, só deixo lá o dinheiro paradinho, rendendo. É um estímulo à malandragem, é um estímulo a que as pessoas não invistam e não criem atividades econômicas e, por via de consequência, empregos. Quer dizer, se eu tenho um dinheiro e que não me rende nada, porque o juro é baixo, o que acontece? Eu tenho que botar na atividade econômica. Eu tenho que criar uma empresa, eu tenho que criar um comércio, eu tenho que prestar um serviço para poder fazer com que aquele dinheiro se reproduza. Agora, se eu tenho juros abusivos altíssimos que temos no Brasil, o que acontece? Eu boto a juro. Fico quietinho, tomando chimarrão em casa e boto o dinheiro a trabalhar por mim. Quer dizer, é um desestímulo à atividade econômica. Por isso é que eu digo, um banco central que estabelece taxas de juros altíssimas, o que faz com a economia? Prejudica a economia toda. As pessoas que estão com dinheiro para aplicar, não vão aplicar. Vão aplicar no sistema financeiro, não vão aplicar na atividade econômica real. Então veja como essas coisas todas estão interligadas, né? Tudo isso aí. Mas nós estamos voltando para falar nos nossos aposentados e pensionistas. O que está acontecendo com aposentados e pensionistas é algo extremamente grave. Nós temos aí milhares de pessoas completamente endividadas que são servos do sistema financeiro. É uma coisa assim abusiva que nós não podemos calar sobre isso. E aí vem uma proposta de renegociação daquele empréstimo, renegocia, o prazo se amplia, quer dizer,
Isso no empréstimo é aquele ali, Sim. que depois eles fazem outros por fora, Sim, aí com juros, com débito em conta, que ultrapassem inclusive os limites de 45% que são permitidos, que já são absurdos, né? E aí com juro de empréstimo pessoal. Com juros de empréstimo pessoal muito mais alto, muito mais alto. E fica uma bola de neve e a pessoa não tem como sair. Fica completamente refém dessas financeiras que não param de telefonar e continuam ligando para eles e continuam oferecendo, e eles agora vai ter um aumentinho do salário mínimo, eles já ligam antes, olha, tem uma margenzinha maior agora de empréstimo de novo. Ou eles conseguiram fazer empréstimo para o Auxílio Brasil, né? Auxílio Brasil. Para o LOAS, benefício assistencial, eles fazem empréstimo para benefício assistencial. Então, isso eu acho que é uma das coisas mais graves aí. Uma medida eleitoreira, inclusive, hoje está sendo denunciado que 99% do empréstimo sobre o empréstimo sobre o valor do LOAS, né? Aliás, do auxílio emergencial, sim, foi 99% do empréstimo do Auxílio Brasil no período eleitoral. Né? Bom, essa eleição que nós passamos foi uma eleição assim, vergonhosa, né? As políticas que foram utilizadas para ganhar voto, compra de voto, assim, foi como nós nunca vimos antes, né? Deram auxílio para caminhoneiro, dando R$1.000, deram auxílio para taxista, deram dinheiro para todo mundo, espalharam dinheiro para todos os lugares para conseguir receber votos. Foi uma eleição realmente completamente atípica. Tomara que nunca mais se repita algo semelhante, né? Tomara que daqui para diante a gente retome a democracia e os parâmetros democráticos se reafirmem no nosso país. É a esperança que eu tenho. Bom, a Nara, ouvintes, também faz essa observação de que ficou sabendo que estava aposentada, né? Que o benefício havia sido deferido pela financeira oferecendo empréstimo consignado. Isso é um caso bem comum. Aqui, rapidamente, nós reafirmamos que isso tudo é verdadeiro que nós estamos dizendo. Sim, né? sim. Mas isso tem que ser alterado e eu acho que eu tenho esperança que, agora com um novo governo, a gente renova as esperanças. Né? Eu espero que esse governo, que já demitiu 900 militares que nós tínhamos dentro do INSS, quer dizer, o que militares sabem de INSS? Eles têm o regime próprio deles, né? Eles tinham sido contratados para trabalhar no INSS, não tinham sido contratados os concursados. As pessoas que estudaram, se prepararam, passaram no concurso para o INSS, foram deixadas de lado. No momento em que o governo passado ventilou a possibilidade de chamar os militares da reserva para agilizar o atendimento no INSS. Contrataram 900. É. Contrataram 900, mas o que eles sabem de INSS, Caldenei? O que sabe alguém que tem regime próprio, que é diferenciado, aliás, não foi atingido pela reforma da Previdência, né? Foram poupados da reforma da Previdência, um dos poucos que foram poupados da reforma da Previdência foram os militares. Esse aí saíram até melhor do que estavam antes. Agora, sob o ponto de vista do INSS, o que eles entendem de INSS? Nada. Foram colocados lá para fazer a campanha para o candidato que dá a reeleição, não tem outra explicação, porque na verdade não tem nenhum conhecimento técnico sobre aquilo, e ao contrário, pessoas que tinham feito concurso não foram contratadas, não foram chamadas. Então o que era esperado e que aconteceu? Os prazos de resposta do INSS demoraram ainda mais. Estava levando 45 dias, passaram para 90, depois para 120. Então, para responder a um pedido, a pessoa entra lá com um pedido precisando do benefício e para receber a resposta de sim ou não, que antes era 45 dias, passou para 90, depois já estava em 120. E às vezes até mais, às vezes passa 6 meses e eles não dão a resposta do pedido. Eu estou pedindo, eles não me responderam, não sei nem se sim, nem que não. A gente tem que entrar com mandado de segurança para exigir uma resposta, para depois eu poder entrar judicialmente. Então, eu espero que tudo isso, agora foi anunciado pelo novo ministro, eu ouvi que eles vão fazer novos concursos para o INSS e vão chamar os concursados que forem aprovados. Isso é um alento, porque é gente que conhece, gente que estudou, gente preparada, e eu espero que com isso comece um novo momento aí, que o INSS possa prestar melhor serviço do que está prestando até hoje. Bom, estamos conversando aqui no programa Cotidianos de hoje com Marcos Cunha, advogado e professor. Vamos ao intervalo, retornaremos em seguida tratando dessas questões do INSS, da Previdência Social. Não é mole a coisa. Cotidiano, 1h31. Aproveite as ofertas do Carnaval Bom de Comprar, no Supermercado Guanabara, Expressa Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 20 59, 81 14
1000. Marcos Cunha, um dos motivos, né, uma das justificativas para a reforma da Previdência foi o déficit da Previdência. E antes da reforma da Previdência, houve a reforma trabalhista que mudou a relação do mundo do trabalho, criando outras modalidades. Além da questão da informalidade e também o aumento da expectativa de vida, o maior número de envelhecimento na população brasileira. Isso no futuro não pode trazer uma dificuldade para o pagamento das aposentadorias? Primeiro, eu tenho que lembrar que tudo isso foi vendido como uma grande solução para os problemas sociais do Brasil. A reforma trabalhista, se acontecesse, nós teríamos o pleno emprego. As pessoas passariam a ter a atividade econômica desenvolvida com desenvoltura, pessoas teriam emprego. Seria uma maravilha a reforma trabalhista. É importante lembrar isso, porque foi um bombardeio. Essas coisas são feitas, articuladas com os grandes veículos de comunicação de massa, que são patrocinados pelos ricos, né? pelos que têm recursos. É só olhar. São os bancos, são as financeiras, são os mega empresários. Esses financiam o quê? Financiam a mídia para que ela diga aquilo que convém para eles. E o que convinha para eles? Retirar direitos trabalhistas, para baratear ainda mais e ter mais lucro a empresa deles. Mas, na verdade, o que nós vimos? A depreciação do contrato de trabalho, a precarização do trabalho, não trouxe mais empregos. Ao contrário, trouxe subempregos, onde as pessoas não têm condições de contribuir para o INSS, não ficam protegidas, e não se ampliou em nada. Em nada se ampliou o mercado de trabalho. Então, primeiro dizer, era uma mentira que o contrato de trabalho, os termos trabalhistas que nós tínhamos antes, eram um obstáculo para o desenvolvimento econômico do país. Aliás, nós tivemos um boom econômico, um crescimento econômico, um pouco antes daquele momento, com toda a legislação trabalhista que nós tínhamos. Bom, de lá para cá, com a reforma trabalhista, melhorou? Não melhorou, só piorou. E vem piorando ainda mais. A precarização é cada vez maior. Isso significa menos pessoas contribuindo para o INSS, menos pessoas que amanhã vão ter a proteção do INSS na velhice, na doença. Isso está acontecendo já, Caldenei. Muitas pessoas Aí tem uma situação gravíssima, talvez uma das outras que eu acho que são inconstitucionais, absurdas, que é a pessoa trabalhar, contribuir, ter carteira assinada e mesmo assim não vale para a Previdência, Caldenei. Aqueles casos as pessoas que contrato intermitente. O contrato onde as pessoas contribuem com menos do que o salário mínimo. Quem contribui com menos do que o salário mínimo, aliás, ouvinte, preste atenção. Você que está nos ouvindo, trabalha em meio turno, recebe meio salário mínimo e a contribuição previdenciária agora não é mais obrigatoriamente sobre um salário mínimo, o empregador vai contribuir sobre meio salário mínimo, na hora que essa pessoa precisar de um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez e a sua aposentadoria não vale o tempo de trabalho que ela... A não ser que complemente. Complemente. Agora, quem está ganhando meio salário mínimo vai ter como complementar. Exatamente. É o que nós vemos. Aí essa pessoa que ganha meio salário mínimo, ela tem que complementar do bolso dela. Isso é uma brincadeira, é um absurdo. Mas esse absurdo apareceu na reforma trabalhista, passou na reforma trabalhista, e nós estamos convivendo com ele. E já sentindo as consequências. Muitas pessoas trabalhadoras com carteira assinada adoecem, não têm acesso ao auxílio-doença, não têm acesso à aposentadoria por invalidez. Bom, sem falar nos casos, nós já tínhamos mencionado aqui no intervalo, que também muitas pessoas que trabalham, têm carteira assinada, vão buscar benefício no INSS, porque o empregador até mandou para o médico do trabalho associado à empresa, e aquela pessoa está incapacitada realmente, temporariamente, para a sua atividade habitual. Aí é encaminhado para o INSS. Aí o perito do INSS, que por mais das vezes, eu sempre digo isso, né? O perito do INSS, e nós não temos peritos do INSS especializados nas situações mais frequentes de incapacidade que nós temos. Quais são as situações mais frequentes que nós temos de incapacidade? Vamos pensar. Decorrente de quê? Trauma, acidentes de trânsito, problemas de coluna, não é isso? Problemas de joelho. Não são esses problemas mais frequentes que nós temos, ou por degeneração da coluna, problemas de locomoção por conta disso, ou acidente de trânsito. Então, acidente de moto, olha a frequência que nós temos aí, todos os dias estamos tendo isso. Não temos um perito traumatologista.
no INSS. Nós temos outro caso que é muito frequente, aliás, tem crescido muito, a gente tem que fazer uma reflexão coletiva sobre isso, que é o aumento de pessoas com depressão. É uma epidemia. A depressão no nosso país já é uma epidemia. Aliás, aumentaram drasticamente o número de suicídios no Brasil. O Brasil, que era um dos países que tinha menos suicídios, isso é um alerta para nós, né? Começou a ter uma frequência de suicídios incrível. Mas por quê? Porque houve, na minha opinião, porque houve um aumento, também tem havido um aumento gigantesco de pessoas deprimidas. Então, a depressão, que é uma epidemia, e os traumas decorrentes de acidentes e de degeneração de coluna são frequentes, e nós não temos um perito também psiquiatra no INSS. Pode acreditar? Então, assim, nós temos um volume imenso de pessoas deprimidas, não temos nenhum psiquiatra perito do INSS. Nós temos um volume enorme de traumas, não temos um traumatologista. Então, eu digo, só completar, eu digo o seguinte, Ronê, é muito mais fácil para alguém que não é traumatologista negar um benefício para alguém que está com problema de coluna do que quem é traumatologista. Quem é traumatologista, você olha ali e vê. Não, isso aqui não dá, isso aqui é grave. Isso aqui o psiquiatra é a mesma coisa. Vê os sinais da pessoa e vê, não, isso aqui é perigoso, essa pessoa está no limite. Já tentou suicídio, essa pessoa tem um histórico familiar que é perigoso. Não tendo isso, o que nós temos? Frequentemente, os peritos negam coisas que são assim visíveis, situações visíveis. Não digo situações que são nebulosas, mas situações claras que o próprio advogado olha e diz, poxa, realmente essa pessoa... Tá, e aí o cara não consegue voltar a trabalhar. O benefício foi indeferido. Terá que ir à justiça, que há um tempo de demora, né? Então isso é e importante. Aí fica... No limbo jurídico, que eles dizem. Que não é limbo jurídico, na verdade, mas é conhecido como tal. Então, se eu sou um empregado, trabalho para alguém, e fico incapacitado de forma temporária, o empregador me encaminha para o INSS. Quando eu chego no INSS e recebo o benefício, o contrato de trabalho fica suspenso. Há uma suspensão do contrato de trabalho. Acontece da mesma forma se eu me aposento por invalidez também, fica suspenso o contrato de trabalho. Não é rescindido o contrato. Mas, se eu tive o benefício cancelado, ou se, como tu mencionaste, eu fui lá, não recebi o benefício, volto para o meu empregador, meu contrato de trabalho está em vigor. Depois de eu ficar os 15 primeiros dias por conta do próprio empregador, encaminhado para o INSS no 16º dia, eu, se não recebo o benefício da Previdência, tenho que voltar a trabalhar. Por quê? Porque o meu contrato está em vigor. O contrato em vigor, o empregador tem que pagar salário, o empregado tem que trabalhar. Ah, mas o meu empregado não está mais trabalhando com o potencial que ele estava antes e tal, vai ter que entrar com uma ação judicial. Tá bem, mas vai viver do que durante o percurso da ação judicial? Se ele está sem benefício, o INSS negou, e ele está sem salário, vai viver de quê? Então, essa é uma situação que nós vemos frequentemente e que temos que entrar no judiciário para exigir que o empregador pague salário. Aí tem que entrar na justiça do trabalho. Sim, aí aquelas coisas, nós vamos ter que exigir que o empregador cumpra o contrato de trabalho. Faça jus. Mas eu não quero mais. Bom, no nosso sistema há a possibilidade de demissão sem justa causa. Se o empregador não quiser, qualquer um de nós saudável pode ser demitido. O empregador não precisa que eu esteja doente para me demitir, não, qualquer situação, né? Agora, então, pode demitir o empregado que está doente? Se não é uma doença do trabalho, se não tem relação com o trabalho, porque essa é uma outra situação, né, também muito frequente, que nós vamos ver o seguinte, tem muitas doenças do trabalho, né? E tem muitos acidentes de trabalho que quando o empregador encaminha para o INSS, frequentemente não encaminha com a CAT, com a comunicação de acidente de trabalho. Até por uma questão tributária, Galdenei, porque as empresas que vão tendo muitos acidentes de trabalho vão pagando mais imposto. O FAT vai aumentando, o valor, existe uma penalidade na legislação para empresas que têm muitos acidentados ou com doenças de trabalho. Para que isso? Para desestimular, para fazer com que as empresas tomem as medidas de precaução, né? Então, há na verdade uma tendência ao empregador a encaminhar o empregado solicitamente para que não seja agregado ali
uma comunicação de acidente de trabalho. Porque se está uma comunicação de acidente de trabalho, há um benefício maior para o empregado. Primeiro que se ele ficar gozando o auxílio-doença acidentário, se chama assim, quando ele tem a ver com a doença do trabalho, o acidente de trabalho, que é o Código 91, ele vai ter o fundo de garantia depositado durante o período de auxílio-doença. E depois, cancelado o auxílio-doença, ele vai ter 1 ano de estabilidade. Vê bem, tu acha que a maioria dos empregadores vai querer que o seu empregado que está doente vai para o INSS, vai ficar lá em benefício. Quando cancelar o benefício, ele vai ficar 1 ano de estabilidade? Então, por isso, nós vemos que, muitas vezes, o empregado é encaminhado como se não fosse acidente de trabalho, como se não fosse uma doença do trabalho. E as doenças do trabalho são mais difíceis, né? Porque são doenças de esforço repetitivo, são situações que não são tão fáceis, às vezes, de verificar. A própria coluna que nós estamos falando, né? Problema de coluna. Muita gente tem problema de coluna que não tem a ver com o trabalho, mas muita gente tem a ver com o trabalho, problema de coluna que adquiriu. Então, distinguir bem isso e apontar isso é importantíssimo. Bom, uma vez encaminhado como acidente de trabalho, como doença do trabalho, aí vai ter toda essa vantagem para o empregado, dele ter os depósitos do fundo de garantia, dele ter estabilidade de 1 ano depois de cancelar o benefício, e é, sem dúvida, a melhor hipótese. Mas, não sendo assim, vai ter que o empregado depois ingressar judicialmente para converter o benefício não acidentário em acidentário para conseguir ter todos esses benefícios. Bom, para finalizar, Marcos Cunha, a questão do déficit. Existia mesmo o déficit, continua existindo o déficit na Previdência? A justificativa para a reforma da Previdência a partir do déficit é uma questão verdadeira ou não? Eu era professor da Universidade Católica do curso de Direito, na disciplina de Direito Previdenciário, quando veio essa discussão da reforma. Eu estava dando aula, e era meu aluno, o atual deputado federal Daniel Treziak. E eu chamei a atenção ainda, porque o Daniel estava se colocando como pré-candidato e tal, e eu disse, olha, presta atenção aqui, Daniel. Eu vou te dizer os argumentos aqui pelos quais não se pode dizer que há déficit na Previdência. Embora a mídia massacrasse, e eu, como sou da área e acompanhei, foram 5 anos preparatórios da reforma previdenciária. 5 anos. 5 anos que todos os dias, no rádio, na televisão, nos veículos de comunicação de massa, nos jornais, a reforma da Previdência se impunha. Se nós tivéssemos na reforma da Previdência, o Brasil ia ser outro, ia ser uma maravilha, as empresas agora então seriam sanadas, o déficit da Previdência que está nos atrasando, se não fosse esse déficit da Previdência, o Brasil seria outro país. Primeiro que não havia déficit da Previdência como eles apresentaram. Por que não havia déficit da Previdência? E aí é fácil a gente olhar na Constituição. Vai olhar na Constituição, vai ver como é que é composta, como é que foi criada a Previdência e como é que ela foi pensada desde o início. Financiamento tripartite. Quem financia a Previdência, em qualquer lugar do mundo, aliás, quem financia a Previdência não é o empregado que financia a Previdência. Não é o indivíduo que financia a Previdência. A Previdência é algo social. Sempre foi pensado assim. É o Estado que tem que financiar a Previdência. E, aliás, Rio-Niterói, a Transamazônica, Brasília, foram construídos com dinheiro da Previdência que não foi nem devolvido para a Previdência. Olha o que eu estou dizendo, hein? Estou dizendo que não só o governo não faz aporte na Previdência, mas a Previdência é credora do governo que gastou em obras públicas e desviou o dinheiro da Previdência. Então, assim, o fundo previdenciário tinha um crédito em relação ao... Então, eu nem estou levando em consideração esse crédito. Eu estou só dizendo que o Estado tem que financiar, que os empregadores têm que financiar, tem a cota patronal, e tem os empregados que têm que financiar, e os segurados em geral, aqueles que são os beneficiários no futuro, depois são os segurados da Previdência, aqueles que trabalham, têm atividade econômica, todos esses têm que financiar. Então, se a gente pegar e fizer a conta com todos esses aportes que deveriam ser feitos, não haveria déficit da Previdência. Haveria uma necessidade de nós pensarmos para o futuro dos próximos 20 anos, para que não houvesse déficit daqui a 20 anos, eu acho que até haveria, para nós pensarmos esse aspecto que chama-se atenção muito bem, que o Brasil se tornou um país de idosos, está se tornando cada vez mais rapidamente um país de idosos,
E, bom, lá adiante, daqui a 15, 20 anos, até poderíamos ter esse problema. Mas agora não tínhamos esse problema. Nós não tínhamos agora esse problema. Era um problema que poderia acontecer lá adiante? Poderia. Mas não tinha urgência nenhuma de fazer nenhum corte drástico nos benefícios para isso. Isso é claro para quem olha lá, vamos dizer assim, a constituição do próprio sistema previdenciário brasileiro no tripé de financiadores que são Estado, o sistema patronal, os patrões e os empregados. Então, e os empregados são os únicos que não deixam de pagar. Claro. Né? E aí o que aconteceu? O que a mídia em geral fez para justificar e dizer que tinha um déficit na Previdência? Pegaram somente os empregados da ativa. Olha aqui, esses são os empregados da ativa, então eles pagam tanto. Olha aqui, na atividade estão tanto. Então olha aqui, ó, então os da ativa não conseguem pagar os da inatividade. E os outros benefícios, e as loterias que têm que dar dinheiro para a Previdência, e os outros aportes que a Previdência tem direito, e os créditos que tem em relação ao próprio Estado, nada disso entrou na conta deles. É como fazer um orçamento para dar negativo. Então, as entradas eu tiro fora, aqueles que têm que me pagar meus devedores eu não cobro e não boto no cálculo. Quando eu não faço um orçamento, eu olho lá, meus devedores é um crédito que eu tenho a buscar. Eles tiraram tudo isso fora e ficaram só olhando para aqueles que são os trabalhadores da ativa e aqueles que estão em inatividade, para conseguir achar um déficit, para conseguir dizer que tem um déficit. E aí é uma avalanche de discursos dessa natureza, que isso que eu estou dizendo agora aqui, que era para ter sido uma coisa tranquila, das pessoas entenderam desde o início, nunca teve espaço e voz para ser dito durante aquele período. Por quê? Nós não tínhamos, e chamo a atenção de vocês, para vocês querendo, olhem no histórico, não tivemos um professor de direito previdenciário entrevistado para falar sobre a reforma da Previdência. Eram só economistas. Só pegava economista para falar da reforma da Previdência. Não pegava ninguém que conhecia o direito previdenciário para realmente trazer para eles a compreensão de como é que o sistema funcionou sempre no país, e deu certo. Mas, por sorte, nós nos livramos do pior, dos piores que a reforma queria, que era a capitalização. Então, pelo menos nosso sistema continua solidário, que é uma falta de compreensão também, né? Nosso sistema é solidário, nosso sistema é uma pessoa que trabalha, pense em quantas pessoas podem ser enquadradas nessa minha hipótese. Uma pessoa que trabalha a vida inteira. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com 18 anos. Eu já estou há mais de 33 anos contribuindo para a Previdência. Por sorte, nem quero, nunca recebi um benefício por incapacidade. Então, eu só contribuí até agora, durante 33 anos. Aí vamos dizer que o sujeito falece, morre, não tem ninguém dependente previdenciário, não tem ninguém, então, para deixar benefício. Para onde é que vai os 33 anos que a pessoa contribuiu? Para o fundo previdenciário. Fica lá. Mas o herdeiro, o filho de 30 anos não pode pedir, então, essas contribuições todas durante 33 anos, olha o que eu estou dizendo. E eu contribuí praticamente sobre o teto. Eu era professor universitário, advogado, eu sempre contribuí sobre o teto. Imagina o volume de recursos que estão lá. Então, quantas pessoas no Brasil inteiro falecem todos os dias, nunca receberam um benefício da Previdência e deixaram lá, no fundo, os seus recursos, nenhum sucessor vai poder reivindicar. Milhares. Nunca entraram nessa conta, nunca mostraram essa conta, nunca disseram essa conta para nós. E essa conta existe, está acontecendo agora, nesse momento. Então, cada vez que alguém que trabalha contribui para o fundo previdenciário, isso enriquece para todos. Outra situação, as pessoas que estão aposentadas e continuam trabalhando. Para onde é que vai esse recurso? Até as pessoas reivindicavam, não, eu quero que seja utilizado uma reaposentação para mim. Não foi permitido isso. Para onde é que vai o recurso do aposentado que está continuando trabalhando? Para o fundo previdenciário. Para financiar, daqui a pouco, o gurizinho que começou a entregar a pizza de moto e no primeiro mês de trabalho se acidentou e ficou absolutamente incapacitado para o trabalho, para o resto da vida. Contribuiu um mês e vai ficar o resto da vida recebendo benefício. Bom, aquele trabalhou a vida inteira e não ganhou nada, este trabalhou um mês e vai ficar recebendo o resto da vida. Entendem que é um sistema solidário? Quem precisa recebe benefício. Quem tem condições econômicas faz o aporte de contribuição para o fundo previdenciário. É um sistema solidário, é um sistema muito interessante, que precisa de ajustes, mas não precisava ser mutilado como foi com essa reforma, que prejudicou a grande maioria dos trabalhadores, e assim, de uma forma drástica. E, infelizmente, com o apoio do deputado Daniel Teziak, que sabia disso tudo que eu estou dizendo, com o Afonso Ram, que votou a favor também
Infelizmente, os deputados federais aqui de Pelotas votaram a favor dessa reforma, que é extremamente prejudicial. Só para a viúva, eu digo assim porque são as mulheres que vivem mais que os homens em geral, 7 anos e meio, as viúvas perderam 40% da sua pensão. Sabe o que é isso? Uma pessoa que está convivendo com a outra a vida inteira e morre a outra, e ela vai ganhar 40%, vai ganhar 60% só da sua pensão, não é mais 100% como era antes, graças a essa reforma. E digo de novo, esse é dinheiro que é retirado da nossa região, é retirado do nosso município, deixa de vir de Brasília para Pelotas. Ficou lá, os outros 40% ficaram lá. E agora vieram só 60% para cá. Então, assim, foi algo que mutilou o sistema previdenciário, mas por sorte eles não tiveram tempo de matar o sistema previdenciário, que seria o caso da capitalização. Professor, muito obrigado pela presença e numa próxima oportunidade voltaremos a falar nesse tema que tem tanto a ser dito, especialmente por quem domina essa matéria. É verdade, eu queria agradecer a oportunidade e dizer que espaços como esse são raros e necessários, né, para que a gente faça uma reflexão coletiva das coisas que realmente são importantes para todos nós, como sociedade, né? E sem dúvida nenhuma, o serviço prestado pelo Instituto Nacional de Seguro Social é inestimável. É assim, eu sou advogo todos os dias contra o INSS, mas eu sempre digo, não existe nenhum sistema previdenciário tão bom, com custo-benefício tão bom como o INSS. Então, para os jovens, eu digo sempre também aqui, as pessoas às vezes, os jovens dizem, mas eu vou me aposentar com 65 anos, eu estou lá com 25, o que eu estou pensando em aposentadoria? Não. O Instituto Nacional do Seguro Social não é só para aposentadoria, é para o durante também, não é para o depois. É um seguro social, é Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Então, não é só aposentadoria ou pensão, é seguro. Durante o seu período laborativo normal, a pessoa pode ter um acidente de moto, a pessoa pode ter uma doença grave e precisar ficar afastada. E aí vai ter quem ampare, que vai ser o Instituto Nacional do Seguro Social. Muito obrigado e uma boa tarde. Boa tarde. Vamos ao intervalo, 1 hora.